Ezequiel. Ezequiel capítulo 1. O nome do louvor, o título do louvor é Minha Permissão. Deus tem maneiras diferentes, diversas, para falar conosco, para guiar nossas vidas, para salvar o ser humano. E em meio a essas maneiras, esses meios, esses métodos, nós podemos passar por situações, circunstâncias difíceis, e Ezequiel é prova disso. Capítulo 1. Nós temos no livro de Ezequiel um relato extraordinário, forte, de como Deus guia o seu povo, traz o povo, traz o ser humano do canto mais longínquo, mais desértico, mais profundo, abismal, para perto dele. E ele tem instrumentos diversos, métodos diversos. E na vida de Ezequiel nós podemos entender isso. Vamos ler Ezequiel capítulo 1, dos versos 1 ao 3. Mas antes nós vamos fazer uma oração para falar com Deus. Oremos. Santo Deus, Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra, que é viva, por onde, Pai, o Espírito Santo atua e move os corações, transforma os corações. Nós te pedimos, Pai, nessa noite, ilumina os nossos olhos, desvenda os nossos olhos, para que nós possamos compreender a tua vontade. Amém. Que a tua verdade modifique a nossa realidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ezequiel capítulo 1, verso 1 ao 3 nos diz: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu entre os cativos junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, que foi no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor estava ali sobre ele. Amém? Amém. Esses 3 versículos são curtos, relativamente curtos, mas nos trazem muitas informações. Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, cativo em Babilônia, junto ao rio Quebar. Muito bem, muitos se discutem sobre o que significa esses 30 anos. No primeiro capítulo fala desses 30 anos, 30º ano. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, e muitos discutem se significa 30 anos do reinado de Babilônia, ou se é 30 anos do descobrimento, do retorno das leis. Mas o mais assertivo, e claro, é falando desses 30 anos de vida de Ezequiel.
Ou seja, Ezequiel naquele momento estava com 30 anos de vida. Isso traz um significado. Mas antes de falar sobre esse significado, eu queria ver com vocês o significado do nome de Ezequiel. O nome de Ezequiel quer dizer: Deus é a minha fortaleza. Amém? Deus é a minha fortaleza. Aí fala o nome de Ezequiel e fala o nome do pai dele. Qual é o nome do pai dele? Quem lembra? Buzi. Buzi ou Buzi? Buzi significa desprezado de Javé, desprezado do Senhor. E ele coloca ele por se sentir desprezado por Deus, sofrido, ou seja, na hora do desprezo, na hora da dor, ele coloca o nome do filho dele de Ezequiel. Deus é a minha fortaleza. Porque é nessas horas de tristeza, dificuldades, de desprezo, que nós podemos clamar. Além dessas circunstâncias, desses problemas, Deus é a minha fortaleza. Amém? Amém? Ezequiel nasceu ouvindo Jeremias pregando. Jeremias pregava ao povo de Israel, chamando aquele povo ao arrependimento, já nos anos dos anos 622 a.C. E ele também, além de ser contemporâneo de Jeremias, ele também era contemporâneo de Daniel. Daniel tinha sido levado ao cativeiro 6 ou 7 anos antes de Ezequiel. E nesse período aqui, em que esse relato foi escrito, nesse período em que diz, no 30º ano, Ezequiel já fazia 5 anos que estava cativo. Ou seja, desde os seus 25 anos mais ou menos, ele era cativo, exilado na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ezequiel, sendo ele levita, não só sendo levita, mas do tronco de Arão, na raiz da genealogia de Arão, a descendência de Arão, aliás, ele tinha tudo para ser sacerdote, porque você poderia ser levita, mas não necessariamente sacerdote. Você tinha que ser da tribo de Levi e da descendência de Arão. E além disso, no livro de Levíticos, nós podemos ver lá que tem critérios para que você pudesse ser um sacerdote. Tinha que ser da tribo de Levi, da descendência de Arão, e não poderia ter defeito algum em você. Eram os critérios, né? Ou seja, não poderia ser anão, não poderia ter defeitos físicos, mentais, para que pudesse ali representar plenamente a Deus perante o povo, né? Então, Ezequiel tinha todas as características, atendia todos os critérios para se tornar sacerdote. A consagração de um sacerdote começava aos 25 anos. Dos 25 aos 30, esses 5 anos era de preparação, estudo, para que o sacerdote pudesse começar o seu ministério. Ou seja, não é uma coisa assim, não era quem queria, eu vou entrar aqui numa escola, numa faculdade de sacerdote, para eu me tornar sacerdote. Não era quem queria, não era por querer, era a vocação, o chamado para um povo específico. E Ezequiel atendia esses requisitos. Ezequiel deveria se tornar um sacerdote no templo de Jerusalém.
Ezequiel já estava com a sua vida planejada antes do seu nascimento. Deus e os seus pais já tinham planos para Ezequiel. Mas por causa da maldade que há no coração do ser humano, do pecado que nos afasta de Deus, as circunstâncias, todas elas, foi redefinindo a vida de Ezequiel. O sacerdote, voltando aqui para nesses 5 anos de preparação, ele tinha que entender de certos assuntos. Ele tinha que entender de veterinária, porque ele tinha que examinar os animais que eram ofertados para sacrifício, porque os animais não podiam ter defeito, nos animais não podia haver mácula. Então ele tinha que entender dos aspectos dos animais, da saúde dos animais, da fisiologia dos animais, né? Porque você, quando examina um animal, você sabe da idade dele pelos dentes, dos defeitos físicos, né? Pelo entendimento do estudo da veterinária. Então ele tinha que entender, aprender, estudar sobre veterinária. Ele tinha que entender sobre as leis sacerdotais, as leis de Deus, para que ele pudesse atender aos requisitos de Deus, que Deus solicitava ao povo, né? Então tinha que entender de veterinária, das leis de Deus, tinha que entender sobre medicina, que todos os doentes iam até os sacerdotes para serem examinados, para saber se, por exemplo, a lepra. Naquela época tinha mais de 30 tipos de lepra, 30 tipos de doença na pele. Então tinha que saber se aquilo era, qual era, e se tinha cura, se tinha tratamento, ou se tinha que se isolar numa caverna, num lugar longe da família. Então ele tinha que entender, saber se aquela pessoa já estava boa, se ela foi curada. Então ele tinha que entender também de medicina. O trabalho do sacerdote não era um trabalho fácil, uma grande responsabilidade, né? Uma grande demanda daquele povo que precisava desse atendimento. Então tem que entender sobre veterinária, sobre as leis de Deus, medicina, sobre as leis civis também, porque todas as causas também passavam pelos sacerdotes, as causas civis, os processos. Então, no ano 602, foi o período, o ano em que Daniel foi levado cativo para a Babilônia. 5 anos, ou seja, 5 ou 6 anos depois, Ezequiel também foi levado na segunda remessa, quando Nabucodonosor foi atrás de homens para servi-lo no seu império. Daniel, ele tinha grandes atributos para servir ao rei, mas um homem que foi preparado, instruído para servir no templo de Jerusalém, tinha o que para servir ao rei? Perguntassem a ele o que ele sabia, o que ele poderia fazer. Ele dizia: eu sei mexer no templo, no incenso, eu sei mexer, eu sei trabalhar com os animais, com os sacrifícios, eu sei trabalhar com os pães, eu sei trabalhar com o crematório, eu sei trabalhar com tudo isso. Mas para Nabucodonosor isso não servia de nada. Jerusalém estava muito longe. Então ele foi levado para um assentamento junto do rio Quebar, exilado, situação de tristeza, de pobreza. E ele era casado, a Bíblia fala também que ele tinha sua esposa. E ali naqueles 5 anos de exílio, ele passa por um moinho, né? Aqui conta que ele estava pisando, trabalhava pisando o barro, servindo
exilado do seu povo, da sua nação. Ele vê os céus se abrirem e vê a glória de Deus. Amém. Deus fala com esse homem. O sacerdote também, sobre o seu trabalho, ele tinha que ungir as suas mãos, o seu polegar direito com sangue, sua orelha direita com sangue, o seu pé direito também, a parte do pé dele também tem que ser ungida com sangue, porque ele tinha que ouvir coisas santas no templo, ele tinha que pegar em coisas santas no templo, e ele tinha que pisar em local santo. Então, todo tipo de preparação, purificação, aquele homem passou. Ou seja, a vida dele foi toda programada para servir a Deus no templo. Uma vida inteira, agora, que não valia nada. Todo o estudo, todo o esforço, toda a preparação, não valia nada para aquele homem. Ou seja, era um homem frustrado. Toda a sua trajetória de vida foi frustrada. Todos os seus planos, projetos foram frustrados. Os planos dos seus pais foram frustrados para a vida daquele homem. Ezequiel se esforçou, se preparou e se consagrou por 30 anos. 30 anos para o ministério. Estava 5 anos no cativeiro exilado. Tudo o que ele sabia, tudo o que ele aprendeu, tudo o que ele lutou, tudo jogado fora. Tudo o que ele sabia fazer era para aquilo. E nós vemos esse homem com os planos falhos, destruídos, amassando o barro à margem do rio, exilado, na hora mais escura da sua vida, na hora mais amarga, fracassado, com os sonhos frustrados, os planos perdidos, os projetos destruídos. Ele olha para os céus e vê a glória de Deus. Amém. E nessa hora da sua vida, você pode passar por esse processo de luta, de tristeza, de amargura, e também pode ver a glória de Deus. Os céus podem se abrir sobre a sua vida e você pode ter visão de Deus. Amém. Assim como Jesus, no batismo dele, viu os céus se abrirem e teve visão de Deus. Assim como Estevão, quando foi ser apedrejado, viu os céus se abrirem e viu Jesus sentado ao lado direito do Pai, teve visão de Deus. Assim como João, na ilha de Patmos, derrotado, viu os céus se abrirem e teve visão de Deus. Ezequiel é o único relatado no Antigo Testamento que viu os céus se abrirem e viu a glória de Deus. Viu a Deus. Isaías também. Amém? Amém. Ele vê 4 seres viventes, ele viu 4 seres viventes, aqui no verso 15, e viu os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos seus 4 rostos. Quando eles andavam pelos seus 4 lados, e não se viravam quando andavam, e os seus aros eram tão altos que até amedrontavam, e as 4 tinham os seus aros cheios de olhos ao redor. E quando os seres viventes andavam, as rodas andavam ao lado deles, e quando os seres viventes elevavam-se da terra, as rodas também se elevavam. No verso 13, quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como
brasa de fogo ardente, e como uma aparência de tochas, o fogo subia e descia entre os seres viventes, e o fogo resplandecia, e relâmpagos saíam do fogo. Os seres viventes corriam e retornavam à semelhança dos relâmpagos. É uma visão. Isto é ordinário. E se um ser humano nos filmes mais bem orquestrados de Hollywood não faria uma cena tão estranha como essa, tão deslumbrante. E aqui fala que eles tinham rostos como de bois, rostos como de homens, rostos como de águias, rostos como de leão. Nos 4 evangelhos nós vemos falando de Jesus como tendo o rosto como leão, porque ele é o rei dos reis. Nós vemos Jesus como homem, porque ele era homem. Jesus como águia, porque ele era o próprio Deus. Jesus como um boi. Então, as representações dos evangelhos falando de Jesus, nós vemos aqui na visão de Ezequiel muitos anos antes, 600 anos antes. A visão de Ezequiel não é para poucos. Há uma diferença grande entre ser sacerdote e ser profeta. A vida dele foi planejada para ser sacerdote. O sacerdote ouve o povo e fala com Deus. O profeta ouve a Deus e fala com o povo. E Deus, os planos de Deus é diferente para Ezequiel. Faz um chamado diferente para Ezequiel. E nesse momento Ezequiel, tenho certeza que ele ficou, como a Bíblia fala aqui, ele prostra-se perante Deus pela glória. Também diz que ele no meio da tempestade, ele via o arco-íris, um arco-íris. E o arco-íris representa o que, irmãos? Promessa. Hein? Aliança com Deus. A presença de Deus. É isso? Lá com Noé, o arco-íris foi colocado depois do dilúvio, para mostrar a presença de Deus, e que Deus fez aliança com o homem, que não destruiria mais a terra com água. Lá em Apocalipse nós vemos que na visão de João, o arco-íris precede as visões. Noé, após o dilúvio, em João, nós vemos antes das visões. E aqui em Ezequiel nós temos visão. Ele tem visão do arco-íris no meio da tempestade. Para mostrar que Deus ele sempre está antes, durante e depois da tempestade. Amém? E aí nós entendemos também sobre esses símbolos, esses enigmas, podemos dizer assim, sobre as visões de Ezequiel. Deus fala a ele e manda que ele comece o rolo que ele dava ali, da palavra de Deus, da mensagem que Deus tinha para aquele povo, para o povo exilado, para o povo rebelde, porque enquanto ele estava aqui, recebendo visões de Deus, cativo na terra dos caldeus, Jeremias estava lá em Israel, tentando convencer o povo rebelde a se converter, e o povo dizia o quê? Não queremos ouvir você. Mandaram prender Jeremias. O povo rebelde, o povo não queria ouvir a Jeremias em Jerusalém. E Deus fala com Ezequiel na terra dos caldeus. Irmãos, esse homem perde tudo que ele tem. Ele perde a nação dele, ele perde o ministério dele, perde o convívio com a família, com os conhecidos, com as maravilhas da sua terra. E a Bíblia fala que Deus dá a ele
Deus dá a ele símbolos, 10 símbolos, para representar a vontade de Deus para com aquele povo, representar a rebeldia daquele povo também, para representar como aquele povo andava longe de Deus e que aquele povo precisava voltar para Deus. Eu quero destacar uma delas. Para mim é a mais dura. A morte da mulher dele. O meio de trabalhar de Deus é diferente. O jeito de Deus falar conosco é diferente. E Ezequiel é exemplo de sofrimento, irmãos. Muito se fala sobre o sofrimento de Jeremias. Jó. E Jeremias também. Jeremias também, de luta, de renúncia, de entrega. Mas Ezequiel, ele teve que passar. Vamos abrir o capítulo 24. Ezequiel 24. Versículo 15. Entre tantos símbolos, mensagem de Deus para o povo, para que o povo pudesse ver, não só ouvir. O povo não estava querendo ouvir a mensagem, o povo não estava querendo ouvir a voz de Deus através de Jeremias, o povo precisava ver através de Ezequiel. E Ezequiel passa por situações difíceis para mostrar ao povo de maneira ilustrada, didática, qual era a vontade de Deus. Mas Jeremias passa por uma situação terrível. Ezequiel capítulo 24, versículos 15. No ano 590 a.C. Versos 15 a 21 nos diz: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que eu tirarei de ti o desejo dos teus olhos, de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante e põe nos pés os teus sapatos, e não cubras os teus lábios, e o pão dos homens não comerás. Pela manhã falei ao povo, e à tarde morreu a minha esposa. Na manhã seguinte fez o que havia sido ordenado. E me disse o povo: não nos fará saber o que significam estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: veio a minha palavra do Senhor dizendo: dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos, o presente das vossas almas, vossos filhos e filhas, que deixastes cairão a espada, e fareis como eu fiz, não cobrireis os vossos lábios, nem comereis o pão dos homens, e os vossos turbantes estarão sobre as vossas cabeças. E aí por aí vai. A mostrar de forma ilustrada, não só falada, porque o povo não queria mais ouvir. O povo ouvia Jeremias e dizia: nós temos o nosso templo, nós temos a coisa mais preciosa que nós podemos ter, a glória dos nossos olhos. E Deus falava, e o povo não queria ouvir, e Deus mostra de forma ilustrada. A mulher de Jeremias, de Ezequiel, você não Jeremias, Ezequiel, a mulher de Ezequiel morre. Aquele homem tem medo de tudo.
A alegria dos dias dele era a esposa dele. Porque ele não pranteia, ele não chora, porque Deus disse que ele não fizesse isso. Mas Deus sabe tanto que aquela mulher era preciosa para ele, aquela mulher era a alegria dos olhos dele. Deus queria dizer para ele, para aquele povo: a única coisa preciosa que vocês têm é a mim, e vocês não me querem. Não é o templo que vai salvar vocês. Não é o templo, não são os familiares que vão salvar vocês. Não são os seus bens que vão salvar vocês. Sou eu, e vocês me rejeitam. E Ezequiel passa por aquela situação. E é tão doloroso para ele que Deus fala para ele: filho do homem, eis que eu tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe. Ele perde a esposa, ele perde tudo. O ministério dele agora é de profeta, sozinho, sem família, sem pátria, atendendo sem mais a voz de Deus. Ezequiel passa por tudo isso. E no livro de Ezequiel nós vemos que ele é dividido em 4 partes. Primeira parte, o chamado de Ezequiel. Segunda parte, o julgamento de Jerusalém. Terceira parte, o julgamento dos povos pagãos. Na quarta parte nós vemos a restauração de Jerusalém, a restauração de Israel e dos povos do norte. Ezequiel é levado no capítulo 47, capítulo 47 não, perdão, no capítulo da visão dos ossos, do vale dos ossos secos. 37. Quanto? 37. 37. No 47 é a visão do rio que emana do trono de Deus. Das águas purificadoras. Isso. No capítulo 37 ele tem a visão do vale de ossos secos, a restauração espiritual do povo de Israel. E Deus faz um chamado. O sacerdote ele não podia pegar em cadáveres. É um dos critérios lá em Levítico. Mas ele foi chamado para profetizar sobre aqueles ossos secos. E eles foram restaurados em povos. Os ossos se juntavam e cobriam, e eram cobertos com nervos, com carne, com pele, e o Espírito soprava e eles ganhavam vida. E o povo foi chamado de volta, e o povo foi restaurado. Amém. Mas Ezequiel passou por todas essas tribulações, esses problemas, essas dificuldades. Ele perdeu a vocação, eu já falei, perdeu a casa. Deus nunca devolveu a Ezequiel a possibilidade de voltar para a sua terra. Deus não devolveu a Ezequiel a sua esposa. Deus não devolveu a Ezequiel o seu ministério. Tudo indica, como a gente vê no livro dele, Ezequiel, Deus coloca o profeta ainda na mudança de Babilônia, no capítulo 40. Tudo indica que ele morreu lá, ele nunca retornou do cativeiro. Ezequiel afirma: os céus se abriram e tive visões de Deus. Ezequiel não conseguiu recuperar a sua casa, mas Deus dará um lar celestial a ele. Amém. Ele não conseguiu ver a Jerusalém terrestre novamente, mas ele teve visões da Jerusalém celestial. Amém. Nenhuma construção no mundo, nada da engenharia humana é
capaz de comparar a visão que Ezequiel teve da Jerusalém, da cidade santa, né? Ele nunca mais viu a Jerusalém terrestre, falha humana, que era a alegria daquele povo, mas ele viu que nós nunca imaginamos ver. Os olhos humanos não conseguem mencionar. Irmãos, no capítulo 47, como eu falei, ele tem visões do rio que emana do trono de Deus. Ele tem visões desse rio, ele entra nesse rio e ele diz que esse rio dá no calcanhar, ele anda 500 metros, o rio dá na canela, ele anda mais 500 metros, o rio dá nos ombros dele, e ele anda mais 500 metros e não pode mais, tem que nadar para poder. Ele diz que esse rio ele traz vida, esse rio emana vida, cheio de vida de peixes, e de uma margem a outra, todo o rio é repleto de árvores, e essas árvores dão fruto, 12 frutos, um fruto a cada mês. E esse rio, ele entra por dentro do deserto, chega ao Mar Morto, e o Mar Morto ganha vida, e ele tem visão de Deus, ele tem visão da Jerusalém, ele tem visão da restauração da nova terra. Amém. Nenhum outro, eu falei, teve visão de Deus no Antigo Testamento. Viu os céus se abrirem, viu a imagem de Deus. E esse homem em completa destruição se encontra no melhor, posso dizer no melhor, para mim seria uma coisa extraordinária, dos ministérios que ele poderia ter, o maior e melhor ministério, ser profeta de Deus. E ele tinha isso em mente. Irmãos, não importa o que nós perdemos por causa de Jesus, não importa o que nós deixamos para trás por causa da palavra de Deus, o que importa é que Deus tem reservado para nós lá em cima. Amém. Que Deus tem reservado e guardado para nós lá no céu. Amém. Nada nessa terra compra, nada nessa terra é capaz de pagar a glória que Deus tem reservado para cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Nós podemos pagar muitos preços altos, caros, por essa obediência, mas nada se compara ao que Deus tem reservado para nós no céu. Amém. No primeiro verso do livro de Ezequiel, nós encontramos lições importantes para nos ensinar sobre como Deus age. Sobre nossa perda e dor. Deus compensará nossas perdas com bênçãos. Amém. Bênçãos que nós não esperávamos ter. Verdade. E foi o que Deus fez com a carreira de Ezequiel. Embora ele tivesse perdido a oportunidade de se tornar sacerdote, Deus o transformou em um profeta. Nem sempre nós recuperaremos nessa vida o que nós perdemos, mas Deus não deixará de nos recompensar no último dia, quando passarmos a habitar a Jerusalém celestial. Amém. Eu creio. Quer você receba algo melhor nessa vida, quer você precise esperar a vida eterna, sempre confie em Deus, irmão. Amém. Ele sabe o que é melhor para você. Verdade. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Verdade. Essa é a lição de vida de Ezequiel. Essa é a mensagem de hoje. Não importam as perdas, os ganhos serão milhões de vezes maior. Amém. Eu Amém? creio. Eu creio. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor e pedir que Ele restaure nossas vidas por completo. Vamos pedir que Deus restaure, se não nessa terra, mas na terra vindoura,